boa noite a todos vocês que estão aqui na sala de aula, quem ainda vai entrar, quem vai assistir a aula depois. Hoje a gente vai dar início na nossa aula, né, de gestão de recursos humanos. Eu vou recapitular um pouquinho sobre a aula passada que a gente teve, usando o mesmo slide de hoje, da aula de hoje, porém eu vou voltar em alguns temas que a gente falou na aula passada, ok, meninas? Vou compartilhar aqui com vocês o slide para a gente estar dando início. Tá. Eu vou voltar aqui na aula passada. Deixa eu ver se foi dessa aula. Isso. Quando eu falei aqui, qual é a diferença, né, entre recrutamento e seleção? Isso aqui, gente, eu estou utilizando, eu resolvi agora utilizar o slide da aula passada e daqui a pouco eu utilizo o slide da aula de hoje. Só para recapitular, por quê? Porque esses 3 últimos slides da aula passada, ele vai dar continuidade da nossa aula de hoje. E aqui eu falei para vocês na aula passada qual a diferença entre recrutamento e seleção. Enquanto o recrutamento é a atração de candidatos, então o que é atração? O recrutamento ele vai trazer candidatos para a empresa. Ele vai atrair os candidatos para a vaga de emprego. E como que ele faz para atrair esses candidatos para a vaga? E aí, cada empresa, cada processo de recrutamento, cada consultoria de RH, ela vai definir um tipo de processo que ela vai utilizar para atrair esses candidatos. Porque imagina, nós somos uma multidão. Aí, se a empresa, por exemplo, eu lembro que na aula passada, se eu não me engano, eu citei um exemplo da empresa estar recrutando à procura de soldador. Então, tem muitos soldadores, tem milhares de soldadores. Só que o que acontece? A empresa precisa verificar e montar estratégias de como que ela vai fazer para atrair esses soldadores, esses currículos para a vaga. Então, cada empresa ela vai montar uma estratégia. Tem empresas, eu falei na aula passada, que ela vai utilizar canais digitais. Tem empresa que tem parceria com esses sites de emprego, que é a Cato, vagas.com, e assim por diante. LinkedIn, KingJob. Então, assim, cada empresa, ela tem lá suas parcerias que ela vai utilizar. Hoje em dia, usa-se muito o mundo digital. A empresa, ela propaga uma vaga, coloca lá uma vaga nesses parceiros e as pessoas vão se cadastrar e automaticamente esses currículos chegam no banco de dados dessa empresa. Tem empresas que não têm essas parcerias, que não têm esse processo de atração digital. Então, o que ela faz? Às vezes ela coloca lá no mural da empresa, está precisando de vaga de soldador, o perfil esse. E aí os próprios funcionários da empresa, o que eles vão fazer? Eles vão convidar um colega deles, mencionar, eles vão ser o boca a boca, vai fazer a divulgação boca a boca, vai falar para um colega, para um parente que está precisando daquele perfil ao qual a pessoa se adapta, e a pessoa vai mandar o currículo, ou a própria pessoa entrega o currículo lá no RH. Hoje utiliza-se muito pouco, mas eu já vi ainda recentemente alguns casos. Tem empresas que colocam na rádio. Eu já vi casos aí em Araxá de empresas que até colocou um carro de som. Então, assim, é um modo, assim, eu não vou questionar, porque cada empresa tem sua metodologia, mas é um modo ainda muito arcaico. Hoje, realmente, o mundo digital é a forma mais eficaz de você atrair um candidato. Por quê? Porque lembra que na aula passada eu dei a explicação, se eu quero contratar um soldador, então, o que eu vou fazer? Em comunhão com o supervisor da produção, com o gerente de produção, com o responsável pela produção, eles vão me passar qual é o perfil de candidatos que eles estão à procura. É soldador, mas precisa ter experiência só em solda de eletrodo? Precisa ter experiência em solda TIG, em solda MIG? Aí o próprio supervisor, o próprio responsável lá pela área de produção, onde o soldador vai trabalhar, vai passar essas informações mais técnicas.
Porque geralmente o RH não sabe dessas informações técnicas. E aí eles vão falar, a gente quer só do sexo masculino? Não, a gente quer para ambos os sexos. Não, a gente quer dar abertura aí para mulheres soldadoras. Então a gente quer somente do sexo feminino. A gente quer entre 20 e 40 anos. Qual que é esse perfil de soldador? A gente quer com experiência acima de 5 anos. Ou a gente quer, pode ser sem experiência, porque o nosso intuito vai ser treinar esse soldador. Aí isso cabe a quem? A quem solicitou a vaga. Que quem solicita a vaga são os responsáveis pela área. São aqueles responsáveis que detectam lá a necessidade daquela vaga, a necessidade daquele profissional e repassa para o Departamento de Recursos Humanos. E aí esse Departamento de Recursos Humanos coloca lá, supondo lá no vagas.com, a descrição que está oferecendo a vaga de soldador, com essas características, como eu acabei de citar, pode ser de ambos os sexos, ou só de um sexo, pode ser da idade de X até Y, coloca, geralmente a empresa que coloca o salário, que coloca os benefícios, vai ter vale alimentação, vale refeição, transporte, Gympass, e assim por diante. Por quê? Porque isso aí é uma forma de quê? É uma forma de você funilar. Porque quando eu coloco as características exatas, por isso que eu preciso, quando eu vou ofertar uma vaga, nesse exemplo que a gente está citando hoje, e na aula passada, de soldador, eu preciso colocar essas características com muita clareza, para que eu não perca tempo. Porque se eu não consigo essa informação, colocar essa informação lá no site digital, por exemplo, ou aonde vai divulgar essa vaga, de forma clara, eu vou começar a atrair um monte de candidato que não vai encaixar no perfil ao qual eu estou buscando. E aí, o que eu vou fazer? Perder tempo. Vou perder serviço. Vou gastar dinheiro. Então, eu preciso colocar com clareza, porque automaticamente vai chegar nas minhas mãos aqueles profissionais que estão de acordo com as exigências da empresa. Uma forma que a empresa também utiliza muito, essas empresas que têm benefícios, Gympass, vale alimentação, refeição, PL, assim por diante, elas colocam um benefício que também é uma forma de atrair esse candidato. Porque às vezes a empresa viu que está buscando esse candidato e não está conseguindo encontrá-lo. Aí ela atrai com esses benefícios, coloca esses benefícios para que atrair. Porque às vezes ela pode pegar esse candidato de uma outra empresa. Ficou claro, gente, quanto a essa questão do recrutamento? A seleção. Qual que é a diferença? Agora eu expliquei o recrutamento. A seleção de pessoas está relacionada à triagem e escolha dos candidatos mais adequados para a vaga. Lembra que o recrutamento eu vou atrair. É como se você pescasse. Eu não pesco, mas quem pesca joga a isca lá, não entendo muito bem, e o peixe vai lá e é fisgado. Assim é o processo de recrutamento. Eu coloco lá na isca os benefícios, coloco as exigências do que eu preciso, né, do profissional e vou atrair ele. Eu isco ele, assim como eu isco um peixe. Atraio um peixe, capturo um peixe. Depois disso, o que acontece? A seleção. Agora eu vou selecionar, de acordo com a triagem, qual desses profissionais que eu captei que estão realmente em comunhão com aquilo que eu busco. Imagina lá na pescaria, eu atraí o peixe com a isca, vum. Só que agora vai vir peixe de todos os tipos. Imagina que venha peixe de todos os tipos, porém eu quero um tipo de peixe só, um perfil de peixe. Agora eu começo a fazer a seleção, a triagem. Deu para entender, gente? Aqui, ó, quais as etapas do processo de recrutamento? Descrição do cargo, como eu falei para vocês, né? Eu preciso descrever o cargo com muita clareza, porque senão eu começo a perder tempo. Porque imagina se eu coloco lá, a empresa quer profissionais que sejam do sexo masculino, só que eu não coloco. Então, eu vou atrair currículos de todos os sexos, tanto masculino quanto feminino. Eu começo a perder tempo. Por quê? Captar currículo, atrai currículo desnecessário. Porque se eu estou à procura só do sexo masculino, por que eu estou atraindo do sexo feminino e masculino? Ou vice-versa. Se eu estou à procura do sexo feminino, por que eu já não coloco com clareza? Para que eu vou atrair outro tipo de perfil?
Divulgação da abertura da vaga. Eu expliquei aqui no início. Como eu vou divulgar? Cada empresa ela utiliza um processo de divulgação. Hoje em dia, utiliza muito o mundo digital. Quase que 99%. Porém, o que acontece? Tem empresas que ainda utilizam outras formas. Seleção de currículos. Eu vou começar a selecionar. Lembra lá? Eu atraí os peixes com a isca. Agora eu quero um perfil de peixe. Um tipo só de peixe, uma espécie só de peixe. Agora eu vou começar a selecionar. Esse é da espécie que eu quero, então entra. Esse não é da espécie que eu não quero, então vai embora. Contato com o candidato. Quando eu atraí esses candidatos, selecionei ele, eu começo a ligar para esses candidatos, convidando eles para que eles possam participar do processo seletivo. Que aí entra as dinâmicas, entre as entrevistas, geralmente é com o recursos humanos, dependendo da vaga, você faz entrevista com recursos humanos, com psicólogo, ainda faz com o gerente da área, verificação dos dados, eu começo a verificar os dados. Por exemplo, se a pessoa me passou lá que ela tem um técnico numa determinada área, que ela tem uma graduação numa determinada área, que ela fala uma língua, eu não posso acreditar somente naquilo que ela me trouxe escrito lá no currículo digitado. Eu tenho que começar agora a verificar esses dados. Se realmente essa pessoa ela tem esse curso técnico, então eu vou solicitar esse diploma para me verificar. Comunicação e negociações. Agora eu começo a comunicar. Eu vou chamar esse candidato e vou falar para ele que ele foi aprovado. E a gente vai começar a conversar. Olha, o salário é esse. E aí a gente começa aquele processo de negociação. Tem empresas que abrem para negociação. Tem empresas que não. O salário é esse. Se você quiser, tudo bem. Se não, tudo pode ir embora. E depois, quem está de acordo, se ambas as partes estão de acordo, é a assinatura do contrato. Gente, sobre a aula passada, ficou alguma dúvida? Porque agora eu vou entrar na aula de hoje. Vamos lá. Recrutamento e seleção. Parece que eu estou repetindo, mas realmente eu estou repetindo algumas coisas, mas precisa para reforçar sobre isso aí. Acho que os 3 primeiros slides vão repetir. Receber currículos e realizar a triagem. Foi o que eu acabei de falar. Eu recebo esse currículo. Como que eu recebo? Qual que é a forma que eu vou usar para captar? Ok. Analisar currículos e pré-selecionar. Vou analisar esses currículos para ver se eles estão de acordo, se eles estão batendo com o perfil qual eu estou buscando. Realizar nova triagem. Depois que eu faço essa análise dos currículos, pré-seleciono, eu vou fazer uma nova triagem para ver quais são os melhores dentro daquela pré-selecionada. Eu vou convocar os candidatos. Convoque... Gente, só um instante. Vou fechar a janela aqui que estava molhando. Aí eu vou convocar esses candidatos, convocar eles para que eles possam participar lá do processo seletivo, da entrevista, selecionar os candidatos para admissão, aplicar os testes de entrevista, convocação, comunicar eles, como eu acabei de falar, registrar, integrar, porque muitas empresas hoje, principalmente a Iraxá, essas grandes empresas, elas têm lá a integração. Elas não é só contratar, tá bom, contratei agora, você está contratado no dia de hoje, 24/10, e amanhã você já está na área para trabalhar. Não, não é assim. A empresa, o funcionário, ele passa por um processo de integração. Geralmente 1 semana, mais ou menos, 3 dias. Ele precisa se integrar. O que é integrar? Fazer parte daquela empresa. Para que ele faça parte daquela empresa, ele precisa conhecer aquela empresa. E o processo de integração, a integração nada mais é do que inserir esse candidato, esse funcionário, esse novo funcionário naquele ambiente da empresa. Para ele saber quais são as regras da empresa, qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa, quais são as exigências da empresa, para ele conhecer aquele ambiente. E contratar. Etapas do processo de recrutamento e seleção, que é o diagnóstico, como eu falei lá em cima, né? Cada um tem uma linguagem, mas não foge nenhuma deles. O que é o diagnóstico?
a área que está solicitando, no caso que eu citei de exemplo lá, se a produção está solicitando um soldador, então o responsável pela produção, o gerente, o supervisor, o líder, ele vai fazer esse diagnóstico da necessidade desse profissional. Ok, diagnosticou. Desenha uma estrutura do processo. Depois de diagnosticar essa necessidade, ele passa para o RH, como eu falei, e o RH já vai começar a estruturar esse processo. O recrutamento, as entrevistas, o acompanhamento, a apresentação dos finalistas, a avaliação do processo seletivo. Por quê? Todo departamento de recursos humanos estruturado, não são todos, mas aqui eu estou falando dos estruturados, eles têm uma avaliação do processo seletivo. Por que eles têm essa avaliação? Porque eles precisam saber se esse processo seletivo foi eficiente. Realmente, o processo que nós utilizamos para capturar esse novo profissional, ele foi eficiente? Ele foi legal? A gente conseguiu captar o profissional que a gente estava procurando? Essa é a necessidade. Recrutamento e seleção é uma área de recursos humanos que objetiva atrair. Eu já expliquei, mas eu preciso colocar isso aqui. Escolher e contratar a pessoa certa para uma vaga de emprego. Então, a gente precisa saber, gente, isso é muito importante. Parece assim, nossa, ela está falando a mesma coisa. Mas isso é um erro. Por mais que a gente fale, se eu pedir para vocês pensarem agora ou buscarem no Google o quanto de erro que acontece num processo de recrutamento e seleção por não haver clareza quanto à vaga. Parece que, mas a professora está repetindo a mesma coisa. Mas se vocês tiverem interesse, se alguém quiser buscar aí agora, interromper a aula para me contar, vocês vão ver o quanto de erro acontece no processo de recrutamento por falta de clareza. E isso é primordial, por quê? Porque se acontece erros no processo de recrutamento, isso vai impactar de forma direta lá na empresa, na produção da empresa, no lucro da empresa e assim por diante, porque uma empresa foi feita para dar lucro. Nenhum empresário quer viver em prejuízo. Então, se eu contrato um funcionário que não condiz com a vaga a qual a empresa estava necessitando, eu estou prejudicando o processo da empresa. Isso é muito sério. E isso acontece muito. Não colocar clareza no processo seletivo. Sexo masculino, sexo feminino, ambos os sexos, precisa dessa clareza. Quer ter exigência de técnico ou não exigência de técnico? Exigência de graduação ou não exigência de graduação? Porque senão eu perco tempo, gente. E tempo dentro de uma empresa é dinheiro. Porque imagina se eu passo aí um mês buscando aí, estruturando o processo seletivo. Porque, às vezes, o processo seletivo que você viu agora, supondo, se você entrar aí no vagas.com, tem milhares de vagas. Mas as vagas que surgiram agora, elas não surgiram da noite para o dia. Elas podem, sim, com certeza, ter sido inseridas lá no sistema no dia de hoje. Mas elas não surgiram da noite para o dia. Principalmente se tratando de empresas que estão preocupadas com o seu crescimento e com a sua lucratividade. Ela foi inserida no dia de hoje, sim, mas ela não surgiu hoje. Antes, se ela foi inserida no dia 24 de outubro de 2024, eu te dou certeza que há uns 30 dias atrás, no mínimo, essa vaga já estava sendo elaborada. Então, imagina se, dentro de um processo seletivo, por uma falta de clareza, o meu departamento de recursos humanos capta um profissional errado, eu perdi 2 meses de trabalho. E eu atrasei o processo da empresa. Às vezes a empresa está com uma provisão lá de crescimento até final do ano. Às vezes a empresa está com uma urgência. E aí, eu atraso esse processo. É preciso a gente estar muito atento a tudo isso. Mais uma vez eu vou ressaltar. A professora está batendo muito nessa tecla, porque a gente vê acontecendo isso. E a gente está falando de empresa. Você não vai encontrar nunca, a não ser um doido,
um empresário que vai falar assim, eu abri essa empresa para ter prejuízo. Ele abriu a empresa para ter lucro. Então, se ele quer lucro, ele precisa ter um processo eficaz. Assim, o processo de recrutamento e seleção de pessoas é uma avaliação que ocorre por meio de entrevistas, testes, competências e cultural. O que é esse cultural, professora? Esse cultural tem a ver com a integração. Cada empresa tem sua missão. A missão da minha empresa não é a mesma da Raita, não é a mesma da Adriana, não é a mesma da Marielle, não é a mesma da Júlia. Cada empresa tem sua missão. Aqui eu estou falando de CNPJ, mas vamos falar de pessoa física, nós, indivíduos pessoais. Eu tenho uma missão que talvez não é a mesma da Júlia, que talvez não é a mesma da Raita. Então, quando a gente fala de cultural aqui, é para inserir a pessoa dentro da cultura da empresa. Por exemplo, a Iaraxá tem a Maquin e a Bem Brasil. Ok, as duas podem ir lá produzir batatas pré-fritas, mas não significa que elas são as mesmas empresas, que elas têm a mesma cultura. Ok? Recrutamento e seleção. O objetivo do recrutamento: alcançar e atrair interesse de candidatos para uma determinada vaga, planejamento da vaga, descrição da vaga e divulgação da vaga. Seleção: escolher o candidato que se encaixa na vaga, triagem de currículos, testes, perfil e habilidades. Agora, gente, a gente vai começar a falar sobre desenvolvimento e treinamento. Alguém tem alguma dúvida? Meninas, alguém tem uma dúvida? Tá dando para entender? Então tá bom, eu vou dar isso como sim. Só um instante. Agora a gente vai falar de desenvolvimento e treinamento. Por quê? O processo de recrutamento, ele não termina quando o candidato assinou a carteira e já está trabalhando lá no local. Por exemplo, o soldador. Vamos dar sempre esse exemplo do soldador, porque foi o exemplo que eu dei desde a primeira aula. O processo de recrutamento daquele soldador, ele não terminou quando o soldador foi lá e entregou a carteira dele, assinou e agora ele já está trabalhando na área. Não, gente. O trabalho do recursos humanos, ele vai muito além. Ele acompanha o profissional durante a vida dele toda, enquanto ele estiver trabalhando naquela empresa. Por quê? Porque eu preciso desenvolver aquele profissional. Nós estamos em constante desenvolvimento. Ninguém é 100% bom em tudo. Então, ele precisa estar desenvolvido. Então, esse processo aqui, ó, o treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é T&D, é um conjunto de ações educacionais que visa capacitar os colaboradores de uma empresa, aprimorando suas competências e habilidades. Todos nós, sem exceção de ninguém nessa face da Terra, temos competências e habilidades. Eu tenho a minha competência e tenho a minha habilidade. Cada um de vocês que estão aí assistindo a aula tem a sua competência e habilidade. Isso é uma pergunta que eu vou deixar aqui para todos. Você sabe em que você é competente e quais são as suas habilidades? Por quê? Porque às vezes a gente fica choramingando 99 coisas que a gente não sabe fazer. 99% que a gente não é bom. E a gente esquece daquele 1% que salva. Porque o que salva é 1%. Talvez você pode não ser bom em 99 coisas. Mas você é bom no 1%. Então, pega aquele 1% e aprimoriza ele, potencializa ele e monetiza ele. Ganha dinheiro com ele. Ah, professor, e os 99% eu deixo de lado? Jamais. Desenvolve os 99%, mas vai ganhando dinheiro com 1%. Desenvolve 99%, mas vai ganhando dinheiro com 1%. Então, essa é a questão do processo de desenvolvimento e treinamento. Eu preciso aprimorar as habilidades daquele profissional. E isso é uma visão, tem que ser um profissional para trabalhar na área de recursos humanos. Infelizmente, gente, eu vejo muito, é triste, pessoas que trabalham na área de recursos humanos que odeiam a gente, que não tem paciência com pessoas. Acha que trabalhar na área de recursos humanos é ficar só pegando carteira de trabalho,
cartão de vacina de filho, documentos lá, tal, para registrar e pronto. A não ser que seja um departamento de recursos humanos arcaico. Mas aqui eu estou falando de algo estruturado. Sempre nas minhas aulas eu estou falando de algo estruturado. Eu não vou falar nada nivelado, eu estou falando algo para cima. Então, para você trabalhar numa área de recursos humanos, você tem que amar pessoas. Eu, particularmente, eu amo pessoas. Amo trabalhar com pessoas. Por quê? Porque trabalhar com pessoas, você tem que ter um olhar aprimorado. Para você captar a essência daquela pessoa, captar as competências dela, que muitas das vezes um bom profissional de RH, ele capta uma competência e uma habilidade que nem a pessoa sabe que ela tinha. Ele capta, eu vou te falar que eu já passei por isso. Eu acho que eu não sei se eu já contei aqui nessa sala, eu era péssima em comunicação. Há muitos anos atrás, eu era péssima. Se eu tivesse que apresentar uma coisa na escola, gente, eu tremia tanto, eu suava tanto. E é aquele suor que todo mundo percebia, não é? Porque suar todo mundo soa. Mas é aquele suor que pingava, todo mundo percebia. Molhava papel, molhava cartolina se eu estivesse segurando. Molhava tudo. Eu entrava em choque. E uma vez, um dia... porque eu gosto muito da área de vendas, amo a área de vendas, porque a área de vendas ela aprimora e desenvolve o profissional por inteiro. Eu, na minha particularidade, acho que todo mundo tinha que passar pela área de vendas, apesar que todo mundo vende alguma coisa. E aqui o que acontece? E aí, uma vez, eu lembro quando eu comecei a fazer meu estágio, mas tem muito tempo, eu tinha 18 anos, então tem 21 anos, 23 anos quase vai fazer. Então, o que acontece? Um supervisor meu, ele virou para mim e falou assim, você é muito boa em comunicação. Eu pensei assim, gente, esse cara é doido. Só que ele viu uma competência e uma habilidade que eu não tinha visto. E ele começou a me colocar no fogo. E você já viu que o ouro se faz no fogo. E aí ele começava a me colocar no fogo, no fogo, no fogo. Até que eu comecei a apaixonar. Eu sou loucamente apaixonada por comunicação. Então, o que acontece? Às vezes, quando a pessoa, o profissional de recursos humanos, ele tem aquele olhar que consegue captar a essência, o supervisor, no meu caso, o gerente, seja quem for, ele consegue ver habilidades que nem o funcionário sabe. Treinamento. São iniciativas pontuais e de curto prazo, que visam melhorar habilidades, competências e técnicas. Então, o treinamento, ele é uma iniciativa rápida, de curto prazo. Supondo que a gente vai... precisa passar pelo um treinamento lá de combater incêndio. Então, é rápido, é curto. Vamos passar lá 3 dias para ensinar a combater incêndio, utilizar aqui, tudo, pá. É rápido. Desenvolvimento já é algo de longo prazo, que visa aperfeiçoamento e melhoria contínua. O desenvolvimento ele vai mais na profundidade. Realizar avaliações pós-treinamento, manter o programa atualizado de acordo com as mudanças nas necessidades da empresa e do mercado. Treinamento. Aprendizagem centrada na posição atual da organização deve aumentar a possibilidade do colaborador desempenhar melhor suas atuais responsabilidades. Desenvolvimento. Experiências não necessariamente relacionadas ao cargo atual, mas que proporcionam oportunidades para o desenvolvimento e crescimento profissional. Remuneração. Podemos afirmar que a remuneração é composta pelo salário direto, salário indireto e remuneração variável. O que é o salário direto? É o meu salário que eu fui contratada. Quem aí trabalha de CLT? Se você foi contratada por 3 mil, esse vai ser o seu salário. Está lá na carteira. Pum, bateu. 3 mil. Agora, o salário indireto, o que é? São os benefícios que você ganha. Que aí é um vale alimentação, é um vale refeição, são os benefícios que vem agregando. E a remuneração variável é, por exemplo, se você recebe comissão ou uma PLR, por exemplo, são as remunerações variáveis. Do ponto de vista tradicional, é focada na hierarquia dos cargos dentro de uma organização.
Toda empresa, gente, ela tem uma hierarquia. O presidente que está lá no topo, ele não vai receber quem está lá no chão de fábrica, que é quem está embaixo. Então, os salários são de acordo com a hierarquia, sem considerar a contribuição individual nos resultados. Alguns exemplos de benefícios que fazem parte da remuneração: bônus, comissões, participação no lucro, plano de saúde, vale alimentação e vale transporte. Motivação. Vamos lá, gente. Motivação é uma área, é um tema muito, muito delicado de se falar quando se trata de empresa. Não só de empresa, de indivíduo em geral. Por quê? Aquilo que me motiva, eu, Roberta, talvez não é a mesma coisa que motivar a Júlia, talvez não é a mesma coisa que motivar a Raita. Aquilo que é meu combustível, pode que não é a mesma coisa que é combustível para a Júlia ou para a Raita. Então, a motivação, dentro do âmbito organizacional, ela é um desafio muito grande. Por quê? Primeiramente, hoje em dia, não vou nem falar os dados, que é assustador. Quase todo mundo, praticamente, sofre de ansiedade, depressão, alguma doença mental, emocional. Então, quando você está falando de empresa, imagina uma empresa aí com 300 funcionários. Gente, vocês não têm noção do desafio que é se motivar. Por quê? Para começar, são indivíduos diferentes. Eu acho que eu falei isso na aula passada. Eu sou uma pessoa diferente de cada um de vocês. Eu tenho uma cultura, às vezes, diferente da de vocês. Eu tenho uma forma de reagir diante das emoções, talvez diferente da de vocês. Aí já está difícil. Vocês verem o tanto que já é difícil. Somos indivíduos totalmente diferentes. Então, não tem como colocar todo mundo dentro de uma caixa e falar assim, nós vamos tratar todo mundo igual. As pessoas estão passando por problemas, cada um tem seus desafios aí no dia a dia, circunstâncias. Doenças emocionais e mentais, só Deus sabe o quanto. Então, um desafio muito grande da empresa é motivar o seu colaborador. Às vezes a pessoa fala assim, um bom salário motiva. Tem gente que vai discordar de mim. Salário não motiva ninguém, tá, gente? Por que salário não motiva ninguém? Lógico que todo mundo precisa trabalhar, porque nós vivemos num mundo capitalista. Eu não estou querendo romantizar trabalho, não. Se eu estou aqui dando aula, eu gosto, mas é porque também eu preciso. Se vocês estão aqui fazendo um curso de técnico, vocês podem até gostar da aula, mas vocês também precisam, porque vocês têm um objetivo quando se formar. Só que salário não motiva. Não adianta nada você receber um salário excelente e você não ter uma qualidade de vida no seu local de trabalho. Ou você não ter uma qualidade de vida dentro da sua casa, trazer aqui um monte de bagagem. Eu já trabalhei em banco há muitos anos. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas trabalhar em banco é bom demais. O banco fecha 3 horas, o salário é bom. Realmente, gente, o salário é muito bom. Vale alimentação, tem vale refeição, é excelente. Eu acho que não existe empresa que paga tão bem vale alimentação e refeição quanto o banco. Tem uma série de coisas boas que pagam. Mas vocês não têm noção a pressão, a pauleira que é. Aí a pessoa fala assim, mas se eu recebesse esse salário, eu ia aguentar essa pauleira. Vai lá, então. É loucura, porque você tem noção, às vezes a pessoa pensa assim, mas o banco abre 9 horas. Mas só que a sua cabeça está rodando 24 horas. Porque você tem meta a cumprir. E se você não cumprir, tchau e benção. Tchau e benção. É cobrança. Você tem que bater. Não é assim, vamos torcer, gente, porque a gente precisa bater. Não, você tem que bater essa meta. Ninguém está te dando uma escolha. Você tem que bater aquela meta. É uma pressão muito grande. Então, às vezes, eu particularmente, graças a Deus, nunca fui demitida. Mas também, se fosse, não tem problema. Ia rever onde foi minha falha. Mas não saí porque eu fui demitida. Saí porque eu busquei qualidade de vida. Porque a gente adoece, a gente trava coluna,
tudo doença psicossomática, a gente não tem vida, a gente fica com os nervos à flor da pele. Por que convênio? Alguns convênios dessas empresas, alguns não, a maioria, são tudo convênios médicos excelentes, os melhores que tem no Brasil. Porque o número de funcionários que adoece, vocês não têm noção. Então, às vezes, as pessoas pensam que salário motiva. Eu preciso do meu salário para pagar minha conta. Mas, hoje em dia, nunca como antes, o ser humano está preocupado com qualidade de vida. Se alguém tiver interesse de pesquisar, nunca como antes o ser humano está preocupado com qualidade de vida. Eu não sei se vocês gostam de ler reportagem, eu, por exemplo, eu leio muito, ou às vezes a gente assiste, nesses canais abertos às vezes passa, apesar que eu quase não assisto, mas há muitos anos eu vi que já tinha passado. Vocês já viram assim, advogada larga a carreira para se tornar boleira ou doceira? Executivo de multinacional larga a carreira para se tornar agricultor. Aí as pessoas pensam assim, quem às vezes não está preocupado ou ainda não se ligou do quanto que é importante de qualidade de vida, pensa assim, não, o cara é muito doido. Largar o executivo dessa multinacional para se tornar um mini agricultor. Não, mas ela é muito doido. Trabalhava naquele escritório, eu conheço, eu tenho pacientes assim, trabalhava num escritório renomeado e agora virou doceira. Que doceira, dependendo da estratégia que ela utiliza, ganha muito mais que advogado. Outra, a pessoa está preocupada com qualidade de vida, ela está preocupada em fazer aquilo que realmente ela ama. Lembra da missão? Que toda empresa tem sua missão, assim como nós, seres humanos individuais, pessoas físicas, temos a nossa missão. Então, não adianta você passar a vida inteira sendo uma coisa que não era para você ser. Você precisa unir, ser aquilo que você gostaria de ser e capitalizar isso, monetizar isso para sua sobrevivência. Lógico, gente, eu não estou falando assim, professor, então a gente não pode sonhar em ter um carro melhor? Quem não quer? Eu quero. Estou batalhando. Professor, então a gente não pode ter uma casa do sonho? Quem não quer? Eu estou batalhando. Professor, então eu não posso colocar meu filho na escola que eu queria? Quem não quer? Todos nós queremos isso. Mas vamos unir aquilo que nós temos de missão com as nossas habilidades e competências para monetizar isso. Porque ninguém merece você passar aí 8 horas dentro de um trabalho fazendo algo que você não gosta. Aqui fala, e dentro da motivação aqui, as empresas, elas preocupam comunicar-se, ser transparente, manter uma comunicação frequente e consistente e ouvir as demandas da equipe. Gente, a comunicação ela é primordial. E a empresa, os colaboradores, hoje em dia, eles exigem transparência da empresa. Como eu falei e ressalto mais uma vez, nunca como antes o ser humano esteve tão preocupado na questão de qualidade de vida mesmo. Ter uma vida de qualidade, ter uma vida que dá prazer, que dá sentido. E aí, como que você vai ter uma vida assim se você está trabalhando num local onde que não é transparente quanto aos fatos? Não é transparente quanto a tudo. Por que precisa? Porque quando você é transparente, você passa segurança. Imagina, num relacionamento. Se você vive um relacionamento de mentiras o tempo todo, de enganação, chega um ponto que você não tem confiança naquele parceiro ou na parceira. Assim é na empresa. É melhor, às vezes, você ferir, entre aspas, gente, porque tem a forma de falar. Né? Não estou falando para ninguém chegar gritando, xingando. Tem a forma de comunicar. Mas é melhor você falar a verdade e ela doer. Mas doeu, curou, e agora já sabe, do que você ficar enganando, e passa insegurança. Assim é na vida pessoa jurídica na empresa. Estabelecer metas, definir metas claras e realistas e que sejam desafiadores o suficiente para justificar uma recompensa. Estabelecer metas é um ato muito bom de motivação, porque o ser humano ele sempre quer ganhar, ele sempre está em busca de algo, é como se a gente estivesse buscando algo desesperadamente. Quando estabelece uma meta, te dá combustão para a equipe, lógico, uma equipe engajada, mas desde que essa meta sejam metas claras e realistas,
Porque não adianta nada. Imagina se você tem uma loja, você tem consciência que sua loja não vai faturar mais de 50 mil reais e você colocar uma meta de 150 mil. Aí você está querendo, assim, desculpa a palavra, ferrar seus colaboradores, só para você ganhar e sabendo que eles não vão bater a meta. Isso também passa insegurança. Valorizar as conquistas, reconhecer o desempenho dos colaboradores e comemorar os resultados alcançados. Reconhecer se o seu colaborador fez algo bom, se o seu colaborador teve um crescimento, ou deu um feedback, ou deu uma ideia que alavancou a empresa, ou que resolveu um problema, por mais pequeno ou grande que seja esse problema, reconhece. Muitas empresas, elas têm aqueles mural. O McDonald's tem. Se você olhar lá no McDonald's, funcionário do mês. Então, reconhece. Ainda dá uma gratificação no final do mês, lá que vem no salário. Incentivar o aprendizado, apostar em treinamento e desenvolvimento, incentivar o aprendizado com os erros. Não é falar para a pessoa, você errou, você não consegue. É lógico, a gente está falando do mundo corporativo. Não vai passar a mão na cabeça da gente, igual a mãe da gente tem todo o jeitinho de falar com a gente. Ai, filhinho, senta aqui, a mamãe acha que você tem que fazer isso, isso. Você sabe que no mundo corporativo não é isso, né, gente? É um querendo puxar tapete do outro e aquela maior blá, blá, blá. Porém, quando você é um supervisor, quando você é um... Aqui eu estou falando de algo correto, né, gente? Se você é um gerente de recursos humanos, você consegue, sim, ensinar para o seu profissional através dos erros dele, sem denegrir a imagem dele. Porque hoje também dá danos morais, né? Promover o feedback, criar uma cultura de feedback e promover a participação dos colaboradores. Então, precisa promover esse feedback, essa cultura. Não é só a empresa que tem que jogar, faz isso que nós queremos, isso, isso, isso. Tá, mas e o funcionário? Vamos ouvir essa galera. Vamos saber o que essa galera espera de nós. Vamos envolver essa galera. Porque o profissional, ele gosta de estar envolvido com a empresa. Manter um bom clima organizacional. Ter espírito otimista e evitar pressionar demais os colaboradores. Então, um clima organizacional legal. Porque, gente, a gente sabe que existe muitas divergências no local de trabalho. Não tem como não ter, vai ter, sempre terá. Mas tentar manter um clima organizacional legal, mais otimista, mais espirituoso, mais sempre tem aquele espirituoso dentro da equipe, que consegue levantar as pessoas, que consegue levantar a autoestima, trazer mais energia positiva para a galera. Valorizar as ideias dos colaboradores, ouvir atentamente as ideias e sugestões dos colaboradores, como eu falei no feedback, ouvir, porque a empresa não tem que só jogar a informação na mente, vamos fazer isso, que a gente quer isso, vamos bater a meta, nós precisamos disso, então você vai ser mandado embora, tá? Vamos ouvir o pessoal aqui. Às vezes a empresa pode estar passando por uma situação que, se ouvir, ela consegue resolver através de uma dica de um funcionário. Construir um ambiente flexível, valorizar a transparência, flexibilidade e o respeito pelo equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então, construir esse ambiente flexível, porque hoje em dia, o que faz construir esse ambiente flexível? Essas grandes empresas, elas têm lá sua assistente social, tem sua psicóloga. Por que aqui fala vida profissional e pessoal? Porque às vezes a pessoa está passando por um desafio dentro da casa, ou está endividado, ou está com o filho doente, ou tem algum problema que lá está refletindo de uma forma lá no ambiente de trabalho. E o gestor, aquela pessoa que tem um olhar, ela consegue verificar. E aí o que acontece? A equipe lá multidisciplinar de RH, que é assistente social, psicólogo, ou alguma ouvidoria lá, ele pode estar ajudando e auxiliando aquele profissional. Agora a gente vai falar sobre higiene e segurança do trabalho. São práticas que visam proporcionar um ambiente saudável e seguro para os colaboradores, evitando riscos à sua saúde física e mental. É responsabilidade também do recursos humanos a questão da higiene e segurança do trabalho. É responsabilidade do recurso humano a segurança do trabalho. Tudo que envolve o trabalhador é responsabilidade do recurso humano. Tudo. Então, o recurso humano, é óbvio, o recurso humano em comunhão com o engenheiro de segurança do trabalho. O recursos humanos em comunhão com o técnico de segurança do trabalho. Mas eles precisam estar trabalhando. Faz parte da equipe lá do recursos humanos. Por quê? Porque é responsabilidade da empresa tratar o funcionário com dignidade, com a higiene, a segurança dele lá no local de trabalho.
Qualidade de vida. Qualidade de vida. O que é qualidade de vida no trabalho? É fonte de prazer, é tempo valioso de vida, as condições de trabalho são adequadas, relações socioprofissionais são saudáveis, há oportunidade de realização profissional, há reconhecimento e crescimento profissional. Então, assim, todos nós, como a empresa, o intuito de toda empresa, lembra que eu citei o exemplo? Toda empresa, o que ela quer? Crescer, lucrar. Nenhuma empresa quer viver no prejuízo. Assim somos nós, como profissional. Se você entrou lá na empresa, foi contratado, trabalhando lá, você não quer viver estagnado. Você quer o quê? Galgar. Você quer crescer. Mas essa empresa onde você está, ela está te dando uma oportunidade? Isso também é um ato motivacional. Ela me dá a oportunidade de crescer, se eu me aprimorar, se eu me desenvolver? Ela tem lá um plano de carreira? Tem algum lugar que, se eu olhar, eu posso chegar lá? Ou eu estou aqui e vou ficar aqui? A não ser que você tenha em meta aí muito pessoal, que você saiba que você está lá por um determinado tempo e logo de imediato, daqui a alguns anos, você já traçou essa meta, tanto tempo você vai sair. Fatores para medir a qualidade de vida no trabalho. Indicadores estratégicos, satisfação com os horários e cargas de trabalho, relacionamento com o líder, saúde emocional e física na empresa, condições e acomodações de trabalho, oportunidades de crescimento. Fatores para medir a qualidade de trabalho. Satisfação com os horários e cargas de trabalho. Relacionamento com o líder. Gente, como que é? Os líderes hoje, eu não sei se eu falei nessa turma, na aula passada, mas a gente vê, infelizmente, muitos líderes aí que são os grandes sabotadores dos seus subordinados. Vivem quebrando a perna, entre aspas, entende o que eu estou falando, vive sabotando seu subordinado, vive boicotando ele. Então, isso aí também é um fator que mede muito a questão da qualidade de vida. Porque imagina você ficar trabalhando 8 horas por dia, alguém te perseguindo ou querendo que você caia ou querendo se sabotar o tempo todo. Isso prejudica a saúde. Por que hoje em dia muitas empresas aí, elas têm uma grande parcela aí de funcionários que estão afastados pelo INSS? Às vezes são doenças psicossomáticas. Então, o que acontece? Não necessariamente, gente, eu estou falando, quero ressaltar que todas as pessoas que estão afastadas pelo INSS são por causa de doenças psicossomáticas. Não, psicossomáticas são por causa de problemas do trabalho, mas boa parte são. O quanto de enfermeiro que está aí afastado desde a época da pandemia, que nunca tinha vivido uma crise daquela lá, com o vírus, surtou, não estava preparado para ser enfermeiro, então ficou com medo de trabalhar. Quanto de pessoa que gera doenças psicossomáticas, trava coluna, fica sem falar? O corpo fala, gente. Aquilo que a gente não externiza, o corpo vai te falar uma hora ou outra. Ele vai dar uma pane. Quando o corpo dá uma pane, é porque você não conseguiu comunicar, você não conseguiu expressar. E uma hora ele vai falar, ele vai dar uma pane. E aí o que acontece? Começa a ser o quê? Esses funcionários começam a ser afastados pelo INSS. Isso aí é um prejuízo muito grande para a empresa, porque além dela ter que continuar pagando o salário para aquela pessoa que está em casa parada, ela tem que contratar outro no lugar dela. Então, duplicou os gastos dela na folha. Alguém tem alguma dúvida, gente? Então, eu vou recapitular. Oi? Não, até agora não tem dúvida nenhuma, não, mas tudo que você falou aí eu já passei. Meu esposo passou no final do ano no trabalho dele, com essa perseguição, prejudicando, mandaram ele embora. Então, assim, eu estou revivendo um filme aqui na minha mente. Adriana, isso aí é muito sério, porque o que acontece? Existe uma síndrome, não sei se vocês já ouviram falar dela, se chama Síndrome de Burnout. O que é essa síndrome de Burnout? Nada mais é que essa síndrome de Burnout. Gente, eu não vou explicar nada técnico, vou falar pincelada aqui para vocês. É uma pressão muito grande de perseguição, várias pressões que a pessoa
sofre no local de trabalho que ela dá essa síndrome. Ela fica com uma emoção abalada, tem gente que gera depressão, gera ansiedade, ou começa as doenças psicossomáticas que eu falei para vocês, trava a coluna, fica sem voz, dá alguma outra doença. Por quê? Porque a pressão é muito grande. Aí quando a gente fala assim, mas dinheiro não é tudo. Lógico, gente, a gente precisa trabalhar, todos nós, a gente tem que sonhar por coisas grandes, tem mesmo, tem que buscar. Mas tem local de trabalho que o negócio é tão louco, que é melhor você ganhar um pouquinho menos e ter qualidade de vida. E a Adriana acabou de trazer um exemplo aqui. Não é fácil, parece que é frescura, mas não é fácil. Eu trato muita gente assim, não é fácil. A pessoa dá doença mesmo, ansiedade, gera depressão. O negócio é prejudicial, dependendo, porque tem líder que, infelizmente, gente, o cara é um carrasco, ou a mulher é louco, persegue, vê que a pessoa tem uma habilidade, uma competência, tem medo da habilidade, da competência daquela pessoa. Em vez de ajudar a pessoa a desenvolver aquela habilidade e competência, ele sufoca, ele persegue a pessoa porque ela tem aquela competência e ele não tem medo dela tomar um lugar, por exemplo, ou ele tomar um lugar. Isso não serve para ser líder. Foi isso mesmo que aconteceu, tanto no meu caso quanto do meu esposo. Então, aí nesse caso não serve para ser líder, porque o líder, qual que é a função do líder? Formar novos líderes. Um bom líder, ele forma novos líderes. E para que eu forme novos líderes, eu tenho que salientar, eu tenho que potencializar as habilidades e as competências dessas pessoas. Eu não posso olhar para a habilidade da Adriana, por exemplo, e falar assim, nossa, mas eu queria tanto ter aquela habilidade, o tanto que ela é boa naquele serviço e eu não sou. Olha o tanto que ela tem aquele currículo e eu não tenho. Então eu vou perseguir ela para ela sair daqui. Não, gente, isso não é líder, isso é chefe. Um líder vai fazer o quê? Nossa, olha lá o que a Adriana tem de competente, olha o que a Adriana tem de habilidade, eu quero aprender com ela. Uma pessoa humilde vai falar isso, eu quero aprender com ela. E além disso, eu vou indicar a Adriana para uma área aqui, que eu acho que vai dar certo. Eu vou formar a Adriana aqui. Isso é um bom líder, formar novos líderes. Mas, infelizmente, né, gente, a gente sabe como que funciona em muitos locais. Falei sobre o recrutamento e seleção, né, gente? Vou dar uma recapitulada. Falei a diferença de recrutamento e seleção. O que é recrutar? Eu recruto, então eu atraio. Eu lembro que na aula passada eu também citei o exemplo lá dos soldados para a guerra. Se eu sou um general, aí eu tenho que convocar soldados para lutar, para guerrear, e a gente vencer aquela guerra, eu tenho que recrutar os melhores. Eu tenho que convocar os melhores. Então, o recrutamento é isso. E a seleção, depois que eu recruto, eu vou selecionar, esse aqui é muito bom para arma branca, esse aqui é muito bom para arma de fogo, esse aqui é muito bom para fuzil, esse é muito bom para luta. Então, aí agora eu começo a selecionar cada um dentro da sua área, do seu perfil, das suas competências e trabalhar com eles. Recrutamento e seleção, falei aqui também. Recrutar, a diferença, né, que eu acabei de falar aqui, né, alcançar e atrair interesse. Como eu falei, o recrutamento. Eu citei o exemplo do peixe. Eu coloco a isca lá na vara, aí vai sugar. Ela vai atrair esses peixes. E depois que ela atrai esses peixes, eu vou pegar eles e vou selecionar. Se eu quero uma única espécie, então eu vou selecionar a espécie que eu quero. Se eu quero um tamanho, eu vou selecionar o tamanho que eu quero. Desenvolvimento e treinamento, eu falei que o treinamento e desenvolvimento de pessoas é um conjunto de ações educacionais que visa capacitar os colaboradores de uma empresa, aprimorando suas competências e habilidades. Então, assim, eu preciso desenvolver, eu preciso treinar esses colaboradores. E como que eu treino e desenvolvo esses colaboradores? Olhando, ter um olhar mais aguçado, um olhar mais essencial e captar a essência, a competência, a habilidade de cada um. Quando eu conseguir captar, eu consigo desenvolver. Treinamento, desenvolvimento, falei sobre as práticas. O treinamento é mais de curto prazo. Citei lá o exemplo. Se eu preciso treinar os meus funcionários para combater um incêndio, para que caso tenha algum incêndio, então a brigada vai passar por esse treinamento. Então é algo de curto prazo. O desenvolvimento já é mais para longo prazo, é um aperfeiçoamento, é uma melhoria mais contínua. Por exemplo, eu posso treinar para saber manejar um extintor de incêndio. Ok, fiz esse treinamento.
Aí agora eu posso desenvolver líderes. Como desenvolver líderes? Eu não desenvolvo líderes em um final de semana, num curso. Eu desenvolvo esses líderes no dia a dia, é a longo prazo. Remuneração, eu falei que tem a remuneração direta, né, que são os nossos salários. Você tem o exemplo de, se você é contratado por 3 mil na carteira, essa é a sua remuneração. Indireta seriam os vale alimentação, vale refeição, algum bônus que tem todo mês, por exemplo. E as variáveis são, por exemplo, a comissão, PL, assim por diante. Falei sobre a motivação, citei o exemplo, né, o quanto que é desafiador hoje dentro das empresas, a questão do recursos humanos, motivar as pessoas, porque somos pessoas diferentes, cada um com a sua cultura, o seu jeito de ser. Então, aquilo que me motiva pode não motivar a Adriana, pode não motivar a Júlia, assim por diante. Porém, existe aí alguns métodos, alguns tópicos que você consegue trabalhar dentro de uma organização para motivar esses colaboradores, né? Falei sobre a higiene e segurança do trabalho, que é papel, sim, é responsabilidade do recurso humano. Tudo aquilo que envolve pessoas, tudo aquilo que envolve trabalhador, tudo aquilo que envolve gente, é responsabilidade do recurso humano. Desde a higiene do local de trabalho, desde a alimentação, desde da higiene da alimentação, desde o banheiro, se está limpo, se está sujo, desde o refeitório, se está limpo, se está sujo, é responsabilidade do recurso humano. Desde o transporte, se a empresa fornece transporte, é responsabilidade do recurso humano. Desde a segurança, com IPIs e assim por diante, é responsabilidade do recurso humano. Qualidade de vida. Falei que hoje, nunca como antes, as pessoas estão à procura, estão mais preocupadas com a questão da qualidade de vida. Fatores para medir qualidade de vida. Aqui eu falei que os indicadores estratégicos, satisfação com horários e carga de horário, relacionamento com líderes, saúde emocional e física na empresa, condições e acomodações de trabalho e oportunidade de crescimento. Todos nós queremos crescer. Citei o exemplo. Toda empresa, ela quer o quê? Viver de lucro. Nenhuma empresa quer viver de quê? Prejuízo. Então, por que eu, como pessoa física, quero viver no prejuízo dentro de uma empresa? Eu quero crescer. Então, eu estou dentro de uma empresa que me dá oportunidade de crescimento? Ou se você não está, não tem problema. Às vezes você não está, mas você está caminhando para chegar onde você quer chegar. Desde que a sua meta esteja clara. Eu vou ligar a câmera, gente. Alguma dúvida, gente? Não, nenhuma? Não, para mim está tudo bem. Deu para entender direitinho? Sim, ainda mais rever o filme que veio, né, na minha mente. Passa um filme, né? Aham. Tá. Gente, eu vou só ressaltar mais uma vez aqui, né? A questão dos recursos humanos, da responsabilidade dos recursos humanos, que muita gente pensa que os recursos humanos é responsabilidade deles somente contratar, pegar os documentos necessários, fazer o processo seletivo e ponto, e acabou. Não. O recursos humanos é responsabilidade dele desde o momento que o funcionário entrou na empresa, assinou o contrato, até o último momento, na hora que ele saiu, que ele foi demitido ou que ele pediu conta. Ele é responsabilidade do recurso humano. Documentos burocráticos é responsabilidade do departamento pessoal. O departamento pessoal, ele é responsabilidade do recurso humano. É como se o recurso humano, imagina aqui essa pirâmide, ele está aqui no topo, recurso humano, e aqui embaixo existe os departamentos. Aí tem o departamento pessoal, aí tem psicólogo, aí tem assistente social, aí são todos multidisciplinares, são responsabilidade do recurso humano. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero trabalhar no recurso humano porque é só mexer com papel. Então você quer trabalhar na área de departamento pessoal. Você quer só trabalhar com cálculo de pagamento, só com documento, só com folha de pagamento e assim por diante. Agora, o recurso humano, você tem que gostar muito de pessoas. Por quê? Porque você precisa ter um olhar além das pessoas. Você precisa gostar, você precisa verificar, você precisa analisar. Porque, às vezes, lógico, a gente não está falando de mãe, porque a mãe da gente tem todo um jeito. Eu sou mãe, a gente tem um jeito de falar e tudo mais. Então, mãe tem o seu jeitinho. Na empresa não tem, é mais pauleira mesmo. Mas muitas empresas, às vezes, por não ter um departamento de recursos humanos estruturado,
já manda o funcionário embora de imediato. Mas se você tiver um olhar além, mais aguçado, captar essências, habilidades, as competências, o que você faz? Você olha para aquele funcionário e vê assim, ele pode não ser bom nisso, mas olha o tanto que ele é bom naquilo. Vamos mudar ele de área. E lá o funcionário já vi caso, ele explode. Gente, então vamos terminar a nossa aula de hoje, né? Eu acho que ficou assim, pelo menos ao meu ponto de vista, eu acho que eu tentei explicar de uma forma mais clara possível, usando exemplos claros aí para vocês. Mas caso surja alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar, pode pedir a Júlia, que a Júlia me chama e eu tento aí ajudar vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, uma boa noite, um ótimo final de semana, e tudo de bom, que os anjos do Senhor visitem vocês, tá bom? Amém, obrigada igualmente. Então tá bom. Tchau, tchau. Beijo, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite, Marielle, Raita, Valquíria. Tchau, tchau. Beijos. Beijo.